graça e a paz do Senhor Jesus nas nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, eu me chamo Valfredo Rodrigues Neto, sou aluno do terceiro ano de Teologia do Centro Universitário de Maringá, Paraná, e a razão de eu estar aqui, o que me fez estar diante de todos vocês, é o estágio supervisionado 1. Diante disso, eu quero fazer meus agradecimentos, primeiramente ao Unicesumar, na pessoa do professor Tiago Calazans, pela sua dedicação extremada aos alunos. Muito obrigado, professor. Em segundo lugar, eu quero fazer aqui o meu agradecimento à Igreja Betel Brasileiro, localizada na Avenida Sapé, 780, bairro Manaíra, na cidade de João Pessoa, Paraíba, na pessoa do seu pastor, Alcione Pinto, pela sua dedicação em me receber, que oportunizou com a acolhida generosa que esse aluno pudesse fazer aqui, praticar essa ministração de 5 eventos de aulas, aulas bíblicas, para um corpo de discente de membros da igreja. E em terceiro lugar, eu quero dizer que muito me honra ficar diante de alunos e alunas que, assim como eu, são aprendizes, principalmente aprendizes eternos da palavra de Deus. E isso realmente é um fator muito motivante. E podemos dizer que me dirijo a vocês como a razão de existir dessas aulas. E lembro-me aqui de um professor meu que dizia: quem não permanece estudando, não permanece ensinando. Aliás, sequer pode iniciar a carreira de professor, porque quem não estuda não tem condição. Isso é uma verdade que não podemos nos desviar. O objetivo da aula, como se trata de escola cristã, de aula bíblica, todo o nosso aprendizado terá motivação na palavra de Deus, na Bíblia. Aqui não vai haver criação de professor, não vai haver invencionice, mas nos rendermos à palavra de Deus. E aí eu quero fazer uma primeira reflexão, quero ressaltar que informações são muitas, Todos nós temos muitas informações. Nunca o mundo esteve a braços com tantas informações. Então, hoje, simplesmente historiar as informações que nós temos é despiciendo, ou seja, não é necessário, porque vamos lá no Google e lá colocamos tudo o que nós queremos saber e, de certa forma, nós vamos encontrar algumas respostas. Mas também a gente tem que entender o seguinte: saber as informações não é o mais importante. O mais importante é sabermos o que fazer com essas informações. Por isso a razão das aulas, por isso a razão dos professores, por isso a razão de estudarmos. Então, na escola cristã, nós pensamos em que o objetivo é formação de alunos, ou seja, formação de caráter, fazendo então com que os alunos possam pensar com as suas próprias cabeças. Esse é o desafio para o qual todos os professores se lançam e todos os alunos também, porque não adianta vir à aula simplesmente para anotar dados históricos, historiográficos, e não se envolver de forma com a alma, com o espírito, para poder saber com o que se faz daquelas informações. Falar sobre a importância da escola bíblica é algo extremamente redundante, por assim dizer, de modo que eu vou citar apenas um provérbio, o 23:12, que diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Isso é maravilhoso, Então a gente vê aí já que não é uma só materialidade, ou seja, não é só vislumbrar o conhecimento da matéria, mas aplicar o coração. Aí tem a ação do Espírito Santo. Por isso que eu digo, não esqueçamos que precisamos ter a consciência da ação do Espírito Santo no nosso aprendizado.
e os ouvidos também, né, às palavras do conhecimento. É um entendimento bastante necessário. Temos humildade para compreender que todo o amor procede de Deus, inclusive, né, o aprendizado. Eu lembro que Jesus, no Sermão da Montanha, numa passagem, na primeira bem-aventurança, que ali são as características de Cristo, que todo cristão deve ter não uma só, mas todas, porque elas não são cindidas. Embora não são características que nós obtenhamos por força própria, ou seja, por vontade própria, mas pela força do Espírito Santo, pela graça de Jesus, a primeira característica, pode dizer, é sobre a humildade de espírito. Então Jesus diz, bem-aventurados, ou seja, extremamente felizes, né? Ditosos, felizes, mais do que felizes, bem-aventurados, são os humildes de espírito. Porque existe uma recompensa, porque deles é o reino dos céus. E é uma recompensa atual. O reino do céu é deles, ou seja, daqueles que são humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito? Para efeito da nossa introdução sobre as aulas, nós sabemos que humildes de espírito são os ensináveis. E nós estamos aqui com a humildade de reconhecer que nós somos todos ensináveis. Ensináveis, aqueles que se rendem, né, aos mandamentos, aos ensinamentos de Jesus. Então, irmãos e irmãs, sejamos humildes na nossa trajetória. Bem, vamos agora ao que está mais afeto à nossa presença aqui e a presença de vocês aí desse lado. Claro, não tivemos a oportunidade de fazer essa aula presencial. Não precisamos saber os motivos que nós estamos cansados de saber. Mas Deus colocou, né, a possibilidade de fazê-lo também não online direto, mas a possibilidade de gravar esta aula. Por isso, né, lembrando que se trata de aula bíblica e não de pregação, era necessária uma interação do professor com os alunos, ou desse aluno que está como professor com os demais alunos, os colegas que buscam conhecimento. Mas vamos ao tema geral. Nós vamos tentar fazer esse aparente, né, prejuízo, nós vamos arcar, mas é um prejuízo aparente porque Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos aqui ver o tema geral. Qual é o tema geral? O tema geral, e aqui é a primeira provocação. O tema geral é, afinal, é uma pergunta, o que é mesmo o Evangelho? Lembremos, afinal, o que é mesmo o Evangelho? E aí faço outra pergunta. Se o mundo, ou seja, as pessoas do mundo, tivessem a consciência espiritual acerca do Evangelho, estaríamos como estamos? Ou seríamos como somos? Então, essa reflexão fica, né, que pode ser respondida no final, quando houver a comunicação das perguntas através, vou deixar um e-mail, não sei se a igreja vai disponibilizar um local específico, mas como seja, nós avisaremos mais adiante. Mas para atingirmos o nosso desiderato, a resposta a essa pergunta, planificamos as aulas em 5 módulos ou tópicos para nós podermos, né, nos situar. Então, hoje, que é a primeira aula, o tema vai ser Introdução. Evangelho, evangelismo e evangelização. Uma noção básica necessária. E aí, ainda na introdução, teremos Evangelho, o poder de Deus. No segundo tópico, que será a segunda aula, se Deus quiser, reconhecimento de pecado. Passo inicial no caminho da salvação. No terceiro módulo, arrependimento,
proporcionando um elo com Deus. No quarto módulo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, a única receita da vida eterna. E o quinto e último módulo, portanto, conclusão, aplicação do Evangelho por meio da evangelização. Claro que gostaríamos de ter melhores ferramentas para poder estabelecer uma dialeticidade melhor com os nossos colegas de estudo, assim que eu quero chamar. Poderíamos ter, né, uma forma, uma ferramenta mais aprimorada. Mas nós temos uma que não só me consola, mas uma que me dá a certeza, a convicção de que estamos no caminho certo. É o Espírito Santo de Deus. Então, o que importa é, como disse no começo, é o coração pronto para ouvir, o ouvido pronto para ouvir, o coração pronto para receber, e aí nós teremos, sim, uma ferramenta completa para o aprendizado. Então, deixando de prolegômenos, como dizia um amigo meu, vamos fazer uma introdução, ou seja, traçar um panorama, ainda que sucinto, pela própria brevidade, né, do tempo de aulas, sobre evangelho, evangelismo e evangelização, com ênfase no evangelho propriamente dito, para em seguida abordarmos o texto áureo. Observamos inicialmente que as pessoas normalmente interessadas em aprender algo buscam coisas novas. Isso é muito razoável. Parecem sempre atrelar, né, as expectativas a algo que nunca viu ou de que nada soube. Afinal, o que já sabemos, pelo menos assim pensamos, e a motivação estaria proporcionalmente ligada a um conhecimento novo. Aqui nestas aulas bíblicas, por meio dessa escola cristã, glória a Deus e aleluia por isso, vamos fazer o que parece ser exatamente o contrário. Vamos buscar coisas novas nas boas novas. Até aí tudo bem. Que são historicamente coisas velhas, introjetadas por Jesus há mais de 2000 anos. Então, fazendo uma recapitulação, o que eu quero dizer, em síntese, é que nós estamos sempre, né, na expectativa de receber uma novidade. Parece que as novidades é que provocam as melhores evoluções dentro do nosso espírito, quando não bem é assim. Porque nós vamos ver agora que a melhor evolução para o nosso espírito é o conhecimento de uma coisa que já começou há mais de 2000 anos, mas que é sempre perene. E, aliás, é a única coisa que é eternamente perene. Esta é uma das melhores motivações, eu creio, porque algo aparentemente de velho possa nos prender a buscá-lo. Então, essa é mais uma reflexão provocativa. Porém, antes de iniciarmos com mais ênfase em nossa aula de hoje, vamos orar. Senhor, nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso vetor. Ajuda-nos, Senhor, a aprender contigo. Não nos deixa, Senhor, que as nossas distrações, que as nossas vontades, que os nossos quereres, Senhor, absolvam, né, a nossa capacidade de apreender e de aprender. Nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito age. Nós precisamos nos colocar na posição. E nós sabemos que isso aqui é um encontro de santos, porque todos nós somos santos, porque Deus disse, né, seja santo porque eu sou santo. Nós sabemos que a santificação não é plena em nós e jamais a obteremos, porque a santidade é um atributo de Deus, mas é um atributo comunicado.
implacável. E nós estamos sim, aí nós temos a convicção disso, que em sendo santo estamos num processo de santificação, para honrar o Senhor. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, para já Te agradecer, Senhor, pelo êxito da Tua missão, porque sabemos que sem Ti não usamos nada. Sem Ti, Senhor, o homem é simplesmente poeira, mas o Senhor é tudo em nossa vida. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos faz, Senhor, sermos humildes de verdade, humildes de espírito, e nos faz, Senhor, frutificar aprendendo sobre o Evangelho. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bem, poderia se perguntar por que escolhido o tema Evangelho. Eu sempre digo que é difícil você não encontrar na Bíblia, mesmo porque a palavra de Deus escrita, o último livro escrito no primeiro século, é o Apocalipse, lá pelo ano 90, alguns dizem que no começo do segundo século, cento e pouco, mas o livro escrito por João já data, quer dizer, mais praticamente são 20 séculos. Então, você dizer assim que não houve discussão sobre praticamente todos os assuntos da Bíblia, de forma, alguns mais de forma renhida, uns mais de forma profunda, mas é muito difícil encontrarmos algum assunto da Bíblia que não tenha sido objeto de discussão, de debate, de meditação. E isso é muito importante. A importância de estudar acerca do Evangelho, eu tenho em mira o que o saudoso Russell Shedd, no livro dele Fundamentos Bíblicos da Evangelização, da editora Vida Nova, de 1996, ele ensina uma frase bastante motivadora e verdadeira, que o Evangelho é a principal mensagem da Escritura, abre aspas. O Evangelho é a principal mensagem das Escrituras. De outra parte, é normal que ao falarmos sobre o Evangelho, evangelismo e evangelização, nos vem logo à mente Mateus 28, 19, 21, que é o texto clássico, que é a passagem conhecida como a Grande Comissão. E na sequência, Marcos 16, 15, que fala sobre a ordem para a evangelização. Esses dois textos geralmente são os textos que de praxe servem para começar alguma explicitação sobre o Evangelho, o evangelismo e a evangelização. É verdade que, dependendo da classe, isso pode parecer algo muito básico, muito simples, mas nós sabemos que a cada dia mais nós não sabemos nada, porque pelo menos comigo é assim. A leitura dessa Bíblia aqui, por várias vezes, não me tornou mais conhecedor de Deus, embora me tornou um pouco mais, menos desconhecido Deus para mim quando eu comecei. Então, observemos que tanto Mateus como Marcos, eles falam no ID. E relembrando os textos, porque eu acho importante os alunos, alguns que não têm muita identidade com os textos bíblicos, e isso é muito normal, principalmente quem está iniciando, e nós temos de ter essa consciência e essa boa paciência necessária para que nós possamos aprender a lição. Nós vamos citar aqui os textos, Mateus 28, 19 e 20, que diz, eu vou ler, porque é necessário, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora Marcos 16, 5. Eu falei ali a grande comissão. Agora eu vou para a ordem, para a evangelização.
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, como vimos, em Mateus, ide e fazei discípulos. Em Marcos, ide e pregai o evangelho. Noções básicas para nós vislumbrarmos o tema, né, sobre o evangelho. Contudo, hoje não vamos discorrer sobre esses textos relevantíssimos dos dois primeiros evangelistas. Na verdade, sabemos, né, são inúmeros os versículos da Bíblia que falam sobre o evangelho. Só para se ter uma ideia, a palavra evangelho é citada 54 vezes nas cartas paulinas. Com essas considerações, com essas prévias, né, anunciamos o texto áureo em que vamos meditar nesta aula. Bem, como eu disse, são vários os textos que abordam sobre o evangelho. O Espírito Santo nos guiou para que hoje nós pudéssemos, né, pegar uma porção, né, de um texto, e nesse texto nós nos debrucemos, porque lá em Josué diz, medita nesse texto de noite, né, nesse texto de noite, e serás recompensado. Josué 1:8, mais ou menos isso, fazendo uma paráfrase. Deixa-me ver aqui. Não cesses de falar neste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aqui está a recompensa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esperamos que nós frutifiquemos quando nós colocarmos os nossos olhos, o nosso coração, as nossas mentes, o nosso espírito nesse texto de hoje, que é um texto muito, como todos, não é, importante da Bíblia, que é Romanos, carta aos Romanos 1:16 e 17. Vou ler o texto para esquadrinhar, né, o que nós vamos fazer. O apóstolo Paulo escreveu assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. Dito isto, precisamos de antemão, como consta lá do módulo, né, que eu dividi em 5 módulos, estão lembrados, né? Fazer uma apreciação comparativa, embora sucinta, dos termos evangelho, evangelismo e evangelização. Como é praxe no ensino, importa conhecer o significado etimológico, a origem da palavra evangelho, que deriva do grego evangelion, significando boas notícias, boas novas. Aquilatando a sua importância nas Escrituras, este termo que eu já falei antes, que ele só na cartas paulinas se apresentam 54 vezes, o termo, né, essa palavra, aparece 72 vezes no Novo Testamento. A palavra evangelho é, pois, podemos assim dizer, a raiz de onde promana as derivações evangelismo e evangelização. No tocante ao evangelismo, esta é uma palavra que não existe na Bíblia. Importa considerar que o sufixo ismo significa sistema, abrangendo, por assim dizer, os conceitos decorrentes do evangelho, como a palavra derivada, né, vamos dizer assim, bebe na fonte, né? A fonte é o evangelho. Os conceitos que decorrem do evangelho para efeito da sua prática. O evangelho e a prática do evangelho.
no meio nós temos o evangelismo. Enfim, o evangelismo é a ferramenta para a ação evangelística, o meio pelo qual o cristão apreende os princípios da doutrina de Jesus para poder levar o pecador à salvação através da, aí sim, dinâmica da evangelização. Dá para entender assim? Obviamente, a preparação vem por meio do Espírito Santo, assim como o realizar. Em todos os momentos, no planejar e no realizar, o Espírito Santo de Deus está presente. Não há como se cindir, separar o crente, aquele que é agraciado pela graça do Senhor, da ação do Espírito Santo. Como sempre digo, aí já falando da evangelização sem unção, ou seja, sem a presença do Espírito, não é evangelização, mas apenas um teatro, por melhor que seja a intenção do propagador. Vamos falar isso lá no capítulo específico para a evangelização. Finalmente, então, em relação à evangelização, vamos aqui apenas reconhecer, neste momento, que esta é a prática do Evangelho, ou o Evangelho em ação. Nos dedicaremos a ela de modo enfático no último módulo, na última aula, ou seja, no quinto tópico. Foquemos no Evangelho. Começaremos a jornada, irmãos e irmãs, visando o seu entendimento, começando no Velho Testamento. Com efeito, é nele que se aponta para o Messias. Vejamos, vou fazer a citação aqui de 3 porções do Velho Testamento em que se aponta para o Messias. E aí nós estamos diante do proto-evangelho, a profecia messiânica, o plano de Deus, conforme o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nós vamos fazer agora a transcrição. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pode ser considerada a mãe de todas as profecias messiânicas, uma vez que se trata da primeira de todas as profecias sobre Jesus, por isso denominado de proto-evangelho, proto significando primeiro, início. Essa é a mais antiga promessa de Deus ao homem pecador. Deus prometeu ao homem e à mulher que o seu resgate viria do seu descendente. Ainda no Velho Testamento, temos Isaías, conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Ele profetizou conforme capítulo 9, versículo 6, desta forma, abrindo aspas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Por fim, o profeta Miqueias, anunciando o nascimento do Messias e o seu reinado, vaticinou no capítulo 5, versículo 2, abre aspas, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, conforme Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e lá estava Deus
Jesus e o Espírito Santo. Mas em Lucas, no Novo Testamento, confirmando aquelas promessas do Antigo, que nós acabamos de verificar, na descrição do nascimento de Jesus, onde se fala que ele é as boas novas. De fato, diz o evangelista no capítulo 2, 8, 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Portanto, deflui do texto que Jesus é a boa nova. E conforme acentuam Marcelo Aleixo Gonçalves e Rony de Carvalho Luiz, em Missões e Evangelização, um livro reimpresso no ano 2020, diz assim, abre aspas, Evangelho é Jesus Cristo. Tudo o que ele fez e nos ensinou, oportunizando a salvação dos pecadores perdidos. Fecham-se aspas. E em função disso, de que Jesus é a boa nova, de que Jesus é o Evangelho, foram escritos, inspirados em Deus, por Deus, os 4 evangelhos, pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, a palavra evangelho não é um produto, originalmente do mundo bíblico. A palavra dizia respeito às boas novas dadas pelo mensageiro que vinha dos campos de batalha, das batalhas gregas, e trazia notícia para as cidades, para as mulheres dos soldados, para suas mães, para suas filhas, sobre as vitórias que eram conquistadas no cenário de batalha. No entanto, a palavra evangelho foi recepcionada, agasalhada pelos cristãos. E glória a Deus por isso. Bem, diante de todas essas ilustrações, veremos agora chegamos ao momento de enfrentarmos o texto áureo. Romanos 1, 16 e 17. Como eu já fiz uma leitura prévia, eu agora vou ler de forma sincopada, dividindo o texto em 8 frases para melhor assimilarmos, né, o seu conteúdo. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, 16 e 17, ele assim diz: portanto, ou pois, dependendo da versão, e não me envergonhe do Evangelho. Primeira frase, vamos assim dizer. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa mensagem de Paulo, na realidade, é o núcleo de toda a carta aos Romanos. É o desenvolvimento, né, das doutrinas que o apóstolo traz à lume, claro, pela força do Espírito Santo de Deus. Mas, antes de tudo, vamos ver o contexto, né, de que, por que escreveu essa carta o apóstolo Paulo. Importa verificar que estamos estudando, né, um texto da carta aos Romanos, uma carta à Igreja de Roma.
A essência dessa carta de autoria de Paulo é o Evangelho, como foi dito, sendo considerado por muitos o livro mais influente na história cristã. A Epístola aos Romanos foi escrita em Corinto por volta do ano de 57 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século. E aqui nós estamos debruçados nela, ver a força de Deus, né, na vida de todos nós. Quanto benigno é o Senhor, maravilhoso, majestoso. Aleluia. Segundo Gordolfi e Douglas Stuart, no livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, editora Vida Nova, essa carta tem como conteúdo, abrimos aspas, uma carta de instrução e exortação, apresentando a compreensão que Paulo tem do Evangelho, de que judeus e gentios juntos formam o povo de Deus, com base na justiça recebida pela fé em Jesus Cristo e na dádiva do Espírito. Com efeito, a carta escrita pelo apóstolo foi concebida considerando-se a tensão que havia entre os cristãos judeus e os gregos em Roma. Consideremos que, antes de dizer que não se envergonhava do Evangelho, por isso que tem a partícula lá no início do texto, pois não me envergonho, ou seja, pois algo escrito antes foi explicado para depois o apóstolo introduzir, né, o novo pensamento. Consideremos que ele havia reconhecido no versículo anterior, ou seja, capítulo 1, versículo 14, ser devedor, abre-se aspas, tanto a gregos como aos bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, fecha-se aspas, de modo a estar pronto a anunciar o Evangelho também aos que se encontravam em Roma, conforme o verso 15, o último verso que antecede este texto áureo. Então dá para entender porque a motivação de Paulo para escrever a carta, porque ele se sentia devedor. E eu acho muito interessante que o escritor, evangelista, propagador da palavra de Deus, John Stott, ele, no livro dele, ele fala exatamente sobre 3 frases poderosas que Paulo escreve nesse texto. Quando ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, que ele está disposto a anunciar o Evangelho e que ele era devedor. O motivo inicial de Paulo era ir à Espanha, que seria, em sua visão, os confins da terra, uma vez que ele já tinha semeado o Evangelho por toda a Ásia. A própria carta aos Romanos, no capítulo 15, versículos 22 a 24, esclarece sobre os planos do apóstolo. Abre-se aspas. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Daí já se dá para depreender que o apóstolo Paulo não tinha a intenção de permanecer durante muito tempo na cidade de Roma, porque ele aqui falou que ele pretendia ir para a viagem para a Espanha e de passagem, e mais na frente ele diz depois de haver desfrutado um pouco a vossa companhia. Então vê-se que o interesse prioritário do apóstolo era ir à Espanha. Mas ninguém é dono de si mesmo, né? O Espírito Santo é que nos carrega e que nos envolve a fazermos as nossas ações determinadas por Deus. Bem, Roma estava no caminho para a Espanha. Lá já tinha uma igreja que não fora fundada por Paulo. Mas por que Paulo precisava anunciar
o evangelho em Roma se o seu primeiro propósito, como foi mostrado, era ir à Espanha? O apóstolo responde, ali como eu citei o autor John Stott, o apóstolo diz na carta, né, que era devedor, conforme o verso 14. Ele tinha uma dívida para com os romanos, e uma dívida específica para com o mundo gentílico, e confirma no verso 15, conforme dito, a necessidade de anunciar o evangelho. Ademais, ele não se envergonhava do evangelho, tanto que essa é a primeira frase que vem nessa perícope, porque já havia provado pela fé a esperança da salvação. Uma reflexão. Nós também estamos ansiosos para pagar a nossa dívida com o mundo, uma vez que Jesus nos confiou o anúncio do evangelho? Pensemos sobre isso. Bem, melhor afeiçoado com o contexto da carta, passemos a analisar o texto. Por que eu me envergonho do evangelho? São muitas as razões, conforme se depreende do texto bíblico. Uma, como aprendemos o evangelho é Jesus. Paulo pregou uma mensagem de Deus, não sendo de sua autoria ou de qualquer outro homem. Segundo, o próprio texto elucida a razão de não nos envergonharmos. E agora ele se sentia devedor, ele estava disposto a pregar o evangelho, mas por que ele fazia isso? Então ele diz agora, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho não é vontade de homens, desejo de homens, força de homens, virtude dos homens. O evangelho é Jesus. De modo que não nos envergonhamos, porque não podemos resistir à graça de Jesus. A fé que ele nos deu é o poder de Deus que transforma o que na mente, no coração, no agir dos homens é impossível transformar. Afasta os homens dos seus ídolos, provoca o novo nascimento. Enfim, a metanoia, palavra grega muito conhecida pelos crentes e pelos alunos das escolas bíblicas, que significa mudança de mente, mudança de rota. Mas na realidade, quando se muda a mente, não é a mente propriamente localizada, é o coração, é o intestino, enfim, é o corpo todo, é o espírito, é a alma. Terceiro, há mais uma razão poderosa para não se envergonhar do evangelho. Ele alcança todo que crê. O que parece ser limitado sob um ângulo, na verdade é ilimitado, porque quem crê, aí não há exceção, recebe o evangelho. O evangelho é a verdade, como Jesus proclamou, é o caminho, é a vida eterna. E não existe comunhão fora da verdade. Só Jesus salva. Uma quarta razão, o evangelho tem uma finalidade que é a salvação. E a salvação vem por meio da fé. Este é o maior presente que um homem recebeu, porque já recebeu por Jesus, e basta crer em sua vida. A salvação é o maior motivo do homem viver ainda a vida existencial. A salvação eterna na glória de Deus é o ponto alto, pode-se dizer, é a única motivação verdadeira que pode fazer com que o crente continue andando nos caminhos do Senhor. E o quinto e último motivo porque não nos envergonhamos do Evangelho, ainda o texto ensina que não há acepção de pessoas, se judeu ou grego. É verdade que quando diz primeiro o judeu e depois o grego, Paulo ali fazia um pensamento teológico, um pensamento histórico, porque Jesus, pelos seus motivos celestiais, escolheu primeiro o povo judeu como o povo santo
né, o povo do Senhor. Mas aqui está provando exatamente, e essa era a grande tensão, é que os judeus não entendiam, muito dos judeus não entendiam que também o evangelho alcançava os gentios. Isso significa que atinge qualquer um que crê. A salvação oferecida por Jesus é acessível a todo aquele que crê. A sua graça nos basta. Encerrado esse exame inicial do texto áureo, vamos agora observar essa assertiva de Paulo que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se meditarmos um pouco, veremos que a razão de ser o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, é que nele se revela a justiça de Deus. Como é interessante, né, o pensamento de Deus na mente de Paulo. Ele mostra, né, primeiramente, que não nos envergonhamos do Evangelho porque ele é poder, mas ele é poder porque é que nele se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus é implacável, porque Deus é santo e justo. Ele teve de punir o seu Filho para nos livrar da condenação que cairia sobre nós por causa dos nossos pecados. De modo que a sua justiça exigiu a morte de Jesus, como nos ensina o profeta, que agradou a Deus moê-lo, e ele pagou o escrito da dívida com Deus. John Stott, em A Mensagem aos Romanos, ou de Romanos, melhor dizendo, da ABU Editora, do ano 2007, na série A Bíblia Fala Hoje, ele, após tecer inúmeras explicações, considerações acerca da justiça de Deus, ele pontificou assim, veja bem, abre-se aspas, parece legítimo, portanto, afirmar que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, ou seja, a reconciliação, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa, porque de Deus, do injusto, do pecador, a sua maneira justa de declarar justo o injusto, através da qual ele demonstra sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. Então, somos justificados. Paulo aqui coloca neste livro, nesta carta, a doutrina da justificação. Ele o fez através de Cristo. Ainda estou citando John Stott. Ele o fez através de Cristo justo, que morreu pelos injustos, como Paulo explica mais adiante. E ele o faz pela fé quando confiamos nele, clamando a ele por misericórdia, fecham-se aspas. Então Jesus, ao morrer e ressuscitar, nos trouxe a esperança da vida eterna. Pela nossa fé nós cremos. Então o apóstolo vem com a frase de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Além de localizar-se aqui na carta aos Romanos, esta expressão é repetida de Gálatas 3:11, também escrita pelo apóstolo Paulo, né, escrita anteriormente, e também na carta aos Hebreus 10:38, cujo autor é uma incógnita. Na verdade, a expressão o justo viverá pela fé não foi criada pelo apóstolo Paulo, mas já constava em Abacuque 2:4, um livro que data cerca de 600 anos antes de Cristo. O viver pela fé significa viver confiando em Deus. O profeta Abacuque estava indignado porque Deus objetivava o castigo de Israel por meio dos babilônios. Aprendeu que os babilônios sucumbiriam, cabendo aos israelitas aguardarem o momento certo de libertação, vivendo pela fé. Esse era o comportamento que os israelitas deviam ter.
confiando em Deus. Viver pela fé confiando em Deus. Porque você só pode viver pela fé confiando em Deus. E nós sabemos, né, que é impossível agradar a Deus sem fé. Importa realçar também aqui que Martinho Lutero, o padre e professor de teologia, teve a sua motivação para escrever as 95 teses, posteriormente afixada nas portas do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, ao se deparar com Romanos 1,17, exatamente o texto áureo que estamos analisando e tentando compreender. E aí nós podemos nos exortar e dizer, será que algumas pessoas, né, neste momento, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor aqui nesta aula, nesta modesta aula, podem também sentir, né, o comichão, entre aspas, espiritual e ser alcançado pela graça de Deus? Todos sabemos o grande reboliço ou alvoroço histórico e suas enormes consequências em face da ação do Espírito Santo a ensejar o encontro de Lutero com Deus. Se opondo o monge Agostinho se opondo à forma como a Igreja Católica Romana se conduzia naquela época, principalmente em relação ao pagamento das indulgências visando a absolvição de pecados, despertando assim a conhecida Reforma Protestante. Entendo que naquele momento Lutero descobriu o Evangelho, encontrando em Jesus um Deus gracioso, misericordioso e libertador. Glória a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que somente pela fé em Deus, em Jesus, é possível receber o Evangelho da salvação. Após exibir algumas explicações nas quais se visa responder à expressão de fé em fé, C. Mervyn Peck, perdão pela pronúncia do nome, que eu não sei exatamente se é assim que se diz, no livro Romanos, série Comentário Expositivo, editora Vida Nova, ele leciona, vamos abrir aspas aqui, pode significar ainda que do princípio ao fim. Então, fé, de fé em fé, pode significar do princípio ao fim, a salvação é pela fé. A última possibilidade, que é esta que ele está falando, o autor, e aqui ele diz, a última possibilidade é a mais defendida hoje em dia devido à ênfase em Romanos 1, 16, 17, sobre a questão de ter fé e crer. Concordo com essa conclusão, diz o autor, e acrescenta um detalhe importante. Na aliança do Antigo Testamento, guardar a lei era a forma de garantir que o israelita permanecesse num relacionamento correto com Deus. Porém, de acordo com Paulo, a pessoa recebe a justiça de Deus ao crer em Jesus Cristo e não ao obedecer à Torá. Fecha-se aspas. Então, com essa ilustração, é o momento de fazermos uma última provocação nesta aula, meus irmãos, colegas aprendizes. A pergunta é essa: estamos vivendo pela fé em Deus? Vamos à conclusão da aula? Desta aula aprendemos, inclusive, respondendo à pergunta tema, em parte porque nós vamos ainda nos próprios módulos, né, ensejar mais estudos, mas aqui já dá para vislumbrar. Afinal, o que é mesmo o Evangelho? Bem, aprendemos nesta aula que o evangelismo é o arcabouço de princípios, conceitos, enfim, ferramentas de preparação, de entendimento para a prática do Evangelho. Aprendemos que a evangelização é o Evangelho em ação, o realizar do Espírito Santo em nós. Aprendemos principalmente que o Evangelho é Jesus. Também aprendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por fim aprendemos que somente pela fé somos alcançados pelo Evangelho da salvação.
concluída a aula, eu gostaria de dizer aos meus colegas que as perguntas podem ser feitas pode fazer algumas perguntas através do meu e-mail. Se há interesse em perguntar alguma coisa sobre a aula, pode escrever no meu e-mail, que é Valfredo Rodrigues, com W, Valfredo Rodrigues, com Z no fim, o número 2, @gmail.com. Valfredo Rodrigues 2, @gmail.com. Pode, inclusive, seria muito satisfatório para mim, responder às provocações que foram feitas durante a aula, porque a aula é interação, mas infelizmente, ou felizmente, Deus sabe todas as coisas, nós estamos com essas limitações. Antes de propriamente terminar, eu quero orar para agradecer ao Senhor por tudo que nos proporcionou. Senhor Jesus, glória a Deus, Senhor, por estarmos diante de Ti, Senhor, para agradecer, Senhor, tudo que o Senhor nos proporcionou, trazendo o entendimento, colocando em nosso coração porção do Teu Evangelho, mostrando, Senhor, que não há caminho para a salvação além da fé. A fé é um dom que vem de Ti, Senhor, e nós aqui, Senhor, nos vergamos à Tua majestade, nós Te adoramos, nós Te exaltamos e Te agradecemos pela ação do Espírito Santo, que fez com que pudéssemos, Senhor, cumprir a nossa missão. Nós sempre pensamos na simplicidade, nós sempre pensamos na humildade, mas mais do que pensar, mais do que simplesmente contemplar, nós queremos vivê-la, porque Jesus assim viveu. Te agradecemos, já te pedimos bênção para todos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir, na realidade ouvir a Tua palavra, e que, Senhor, agradecendo, que algumas lições tenham penetrado, se introjetado de uma forma espiritual em seus corações, aguardando assim um próximo encontro, se Deus quiser. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.